Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você a meditar juntamente comigo na palavra que se encontra no livro de Jó 17. Peço a você também que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe um comentário, né? Participe juntamente comigo deste canal, me ajudando a estar falando do Senhor, falando de Jesus, do amor de Cristo, porque Jesus nos amou primeiro. É um amor maior, incondicional. Amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor que diz assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Porventura, não estão os zombadores comigo e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Né, irmãos? Aqui é uma palavra, né, sobre Jó, né? Onde Jó fala que o espírito dele, né, vai se consumindo, né? Jó, ele, irmãos, era um homem, né, que ele já vinha, né, aqui no capítulo 17, sendo esmagado, irmão, pela sua dor. Irmãos, eu não gosto nem de pensar o grau de dor que Jó sentia da sua própria enfermidade, né, porque eu não seria capaz de suportar o tamanho da enfermidade a qual Jó passava. Fora essa dor da enfermidade, nós também, né, poderíamos nos colocar no lugar de Jó, com toda a sua perda, né? Porque Jó teve os filhos mortos, todos de uma só vez, né? Eu não falo nem das perdas materiais. Eu não abordo esse tema das perdas materiais porque a gente perde, ganha, né, coisas materiais ao decorrer da vida. Apesar de que isso tem sido motivo de tirar muitas pessoas da presença do Senhor. Isso tem sido motivo de afligir muitos crentes, o bem material. Eu não vou focar nisso. Mas, irmãos, pense você perder 10 filhos de uma vez. Você perder 7 filhos seus de uma vez. Você perder um único filho que você tivesse, né? E aí, porque não foi coisas isoladas, foi uma sequência de perdas que Jó teve. E aí, quando ele se viu sem nada, eu creio que até o próprio Jó pensou: eu não tenho mais o que perder. Mas se enganou porque ele tinha a própria saúde. E aí foi tocado. Irmãos, a própria Bíblia, né, relata, os estudos relata que Jó ele chegou num estado tão deplorável de enfermidade que Jó vivia num buraco. Cavou um buraco, né, no chão, e Jó vivia naquele buraco, coberto por cinzas, para que não fosse comido pelas aves, me perdoe. Então, irmãos, quer dizer, ele estava na terra, mas a sua carne já era morta. Mas, irmão, Jó, ele chegou a ter o sentimento de abandono, ele chegou a sentir que Deus o abandonou. Mas ele não culpou Deus por nada daquilo que ele estava passando. Não culpou, irmãos, eu quero dizer, no sentido de se lançar contra Deus. Porque é diferente eu e você reconhecer e dizer: Deus me deu, Deus tomou. É diferente
e eu e você se lançar contra. O que é se lançar contra? Se virar contra Deus. Porque muitos crentes retrocedem, muitos crentes voltam, saem da presença, deixam o caminho do Senhor porque perderam algo. Mas não é que perderam, foi porque foi Deus que tirou. Não perdeu, na verdade, não pertencia a nós. Então Deus vem e tira, faz parte da limpeza, faz parte do processo. Aí Deus tira, mas o crente, ele não aceita. Ele se lança tanto contra Deus que ele acha que a solução é ele sair da presença. Ele acha que o crente, que nós, seres humanos, temos que sair da presença como demonstração de uma birra, né? Vou mostrar para Deus porque era meu, ele tirou, eu não gostei. Vou sair da presença achando que quem está perdendo é Deus. Mas quem perde, irmão, é eu e você. Porque quem precisa da misericórdia infinita do Pai sou eu e é você. Então, irmão, Jó, né, ele estava, né, com o espírito já sendo consumido. Jó, ele achava que dali, aqui no capítulo 17, né, ele achava que dali a poucos dias já seria a sua morte. Ele achava que ele já estaria caminhando para morrer. Mas, irmãos, ele foi um homem de fé. Mais um exemplo de fé. Porque nós temos vários na Bíblia. O problema é porque eu e você, nós não seguimos. Porque eu e você, nós queremos zona de conforto. Eu e você, nós não queremos sair da zona de conforto. Hoje em dia, é pregado um evangelho assim, que se um crente adoece, ele tem pecado. O crente, ele não pode adoecer. O crente, ele não pode passar por prova, porque ele está em pecado. Irmãos, vamos buscar de Deus discernimento. Vamos buscar de Deus entendimento. Vamos buscar de Deus sabedoria, porque só do céu é que vai descer, irmãos, a sabedoria. Só do céu é que vai descer o entendimento para todo tipo de coisa que se aconteça aqui na terra. Não saia, irmão, se aconselhando com pessoas que não têm estrutura para fazer. Todo o corpo de uma igreja tem a sua liderança. Não queira ultrapassar essa liderança. Respeite, não aconselhe se você não está apto para isso. Não aconselhe se você não faz parte desta liderança. Dirija a pessoa sempre à liderança. Porque a liderança da igreja, ela ficou para esse tipo de suporte. Nós ajudamos, irmãos, em oração. A gente abraça na oração, no jejum, naquela campanha fervorosa. Mas conselho, irmão, é uma coisa muito séria. Portanto, irmãos, não aconselhe. Jó, ele tinha ali seus amigos que estavam todo o tempo querendo que Jó confessasse algo que Jó não cometeu. E aí, irmãos, possa ser que eu e você encontre uma situação dessa. Mas será que eu e você vai ter o discernimento e a raiz que Jó teve? Ou eu e você vai seguir mediante o conselho do amigo e reconhecer algo que não existe, porque estamos sendo orientados, porque Jó ele foi pressionado pelos amigos, do 1 ao 42. Não é dizer que os amigos falaram uma vez, não. Eles eram constantes naquilo. Que Jó precisava reconhecer, que Jó precisava pedir perdão, que Jó precisava isso, que Jó precisava aquilo. Só que Jó era um homem de Deus. Jó era um homem de Deus. Às vezes a gente está na nossa prova, a gente está na nossa peleja, a gente encontra uma pessoa que nos aconselha e, na verdade, nem nós
nem a pessoa que nos aconselha tá com vida no altar. E aí vem o desmoronamento espiritual. E a gente fica sem entender. Eu estava com um problema, conversei com fulano que me orientou a fazer isso. O problema só aumentou. Eu só me enfraqueci e nada fluiu como a palavra do Senhor diz que deve fluir. Por quê, irmãos? Porque eu e você não tivemos o discernimento. Porque, irmão, não é ruim e não é vergonhoso eu e você chegar para a pessoa e dizer: olha, eu não consigo te orientar. Eu não estou apta para te orientar. Eu vou orar, vou jejuar. Procure a direção da igreja. Procure os líderes da igreja. E eu estarei te ajudando em oração. Porque, irmãos, é melhor do que a gente turbar a mente da pessoa. É melhor do que a gente orientar de nós mesmos. Porque, irmãos, a vida espiritual de uma pessoa é muito preciosa. A gente tem que ter zelo, temos que ter cuidado. Então, irmãos, neste dia eu quero dizer a você, não importa como está a sua vida, não olhe para o seu cenário. Não olhe. Aqui no meu cenário está ali, ó, o fim vem. O fim vem. Irmãos, não olhe para o seu cenário. Não olhe para as circunstâncias. Irmão, não olhe para nada. Nada. Deixa tudo como tá. É vale de osso seco? Deixa esse vale de osso seco. É deserto? Respeita o deserto. É escassez? Respeita a escassez. Estamos contando moeda? Vamos respeitar moeda. Mas não olhe para o cenário. Olhe para o alto, irmãos, ó. Para Jesus. Olhe para Deus. Porque você serve a um Deus do impossível, Deus de maravilha, ó, Deus de milagres, Deus de promessas. E essa situação vai durar até o dia que o meu Deus, que o seu Deus dizer chega. Porque, irmão, eu digo a você que se você tiver fé, o dia que Deus se levantar do trono, ele dizer hoje o quadro dela, o quadro dele vai mudar. Irmão, não importa quanto sejam os seus perseguidores, quanto sejam os seus inimigos e os seus acusadores. O cenário mudará. Não importa como está, não me interessa. Mas eu digo a você nesta hora que o Deus que eu sirvo, ele tem poder para mudar qualquer cenário, qualquer história, qualquer enfermidade, irmão, mediante a sua fé. Agora use a sua fé. Se você não lê a Bíblia, passe a ler. Examine as Escrituras Sagradas. Não fique só pelo ouvir, não fique só no que você ouve. Deseje conhecer a fundo a verdade, porque a verdade está na Bíblia. Leia para conhecer este amor que Deus tem por mim e por você, este zelo e este cuidado. Porque Jesus, irmão, ele nos amou primeiro. E seja praticante dos estatutos do Senhor. Que o Espírito, irmão, que conduziu Jó naquele deserto que Jó viveu. Que o Espírito Santo que conduziu Jó naquela peleja, naquela prova de Jó. Possa, irmão, estar fortalecendo a mim e a você. Para que eu e você esteja cego para o cenário. Que a gente esteja, irmão, ligado somente no céu. Que a gente esteja ligado somente no alto, nas coisas espirituais. Porque, irmãos, as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas escassez, tudo isso ficará nesta terra. E tudo, irmão, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é com um propósito. Peço a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe os seus comentários
que fale do amor de Cristo.